Alunos, após nós termos estudado os argumentos válidos e como fazer uma demonstração, ou seja, a partir de premissas verdadeiras, qual a conclusão lógica e verdadeira que nós podemos obter sem a necessidade de criar tabelas verdades, provar através de uma prova combinatória, utilizando regras de inferência e de equivalência. Neste vídeo nós vamos continuar estudando esse assunto através de provas indiretas, que são estratégias que nos auxiliam a demonstrar um argumento quando principalmente a prova direta se torna difícil. Então, às vezes, nós podemos lançar mão de subterfúgios lógicos e facilitam a demonstração. Então, a prova indireta, existem três tipos básicos de provas indiretas, mas o princípio é o mesmo. Os três são prova condicional, a prova bicondicional e a prova por redução ao absurdo. Basicamente, a ideia da prova indireta é o seguinte. Suponha que eu tenho um argumento lógico que é equivalente ao argumento que eu quero demonstrar. Então, se nós montássemos uma tabela verdade desses argumentos, nós observaríamos e os dois argumentos, ou seja, o argumento que eu quero provar e esse argumento auxiliar, são equivalentes. Se eles são argumentos equivalentes, quer dizer, são argumentos cujas as mesmas entradas na tabela verdade das variáveis produzem o mesmo resultado, isso quer dizer que se eu provar e demonstrar que um desse argumento é verdadeiro, é tautológico, é válido, o outro também será. Então, essa ideia é interessante, porque muitas vezes eu vou ter um argumento difícil de ser provado, mas existe um outro argumento equivalente àquele, cuja prova direta, ou mesmo por tabela verdade, né, porque às vezes tem uma redução de variáveis, mas elas são equivalentes, então é mais fácil provar o argumento mais simples. Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Suponha, então, que eu tenho um argumento PQ, P são as minhas premissas, Q é a minha conclusão. Eu sei que existe um outro argumento, P', Q', que não é necessariamente o mesmo, pode ter muitos elementos semelhantes, ou muitas premissas até equivalentes. Mas o argumento em si é equivalente. Então, se eu provar, né, a validade de P', Q', então o argumento original também é válido. Essa é a ideia da prova indireta. Então, se nós pensarmos dessa forma, existiriam infinitas formas de provar um argumento. Basta encontrar um argumento que é equivalente. Mas isso pode se tornar muito difícil. Quer dizer, encontrar um argumento equivalente pode ser tão trabalhoso ou mais trabalhoso do que a própria demonstração em si. E é por isso que nós temos três tipos de provas indiretas. Porque já existe um raciocínio que nos facilita encontrar um argumento equivalente. Então vamos começar com a prova incondicional para entender isso. Porque aí eu não preciso sair procurando um argumento qualquer para verificar a sua equivalência. Basta eu aplicar uma alteração na premissa original, que eu vou ter esse argumento equivalente e, por conseguinte, um argumento muitas vezes mais fácil de demonstrar. Então, o primeiro é a prova condicional, onde a gente pode verificar o seguinte. Suponha, então, que eu tenho um argumento a ser provado, cuja conclusão do argumento está na forma condicional. Ou seja, o resultado, o meu Q maiúsculo, que nós vimos no slide anterior, ele está na forma de uma implicação. Então, suponha que eu tenho várias premissas, A1, A2, A3, AN, né? E a conclusão do meu argumento está na forma alfa implicando em beta.
Nós sabemos que quando eu quero demonstrar um argumento, né, o que eu tenho que mostrar é que a expressão, quer dizer, eu vou transformar essa implicação, esse argumento, numa única expressão proposicional, né, trocando a implicação lógica do argumento num condicional também. Então, o que eu quero mostrar é que, por exemplo, se eu tenho as premissas no formato de A, da conjunção das premissas, que é o meu A maiúsculo ali, então eu tenho que mostrar que esse A implica na conclusão, que nesse caso também é um condicional. Então, eu tenho que demonstrar que A implica em alfa implicando em beta, no caso de uma prova cuja conclusão é um condicional. E aí vamos lembrar, para a gente entender o argumento auxiliar que nós vamos sempre utilizar, vamos lembrar do princípio da exportação aqui, na verdade que parte dessa equivalência, que P implicando em Q é equivalente a não P ou Q. Nós já vimos isso anteriormente, né? Basta, quem tiver dúvida, basta montar a tabela verdade, uma tabela pequena de duas variáveis, que vai identificar essa equivalência. Então, olha só, de novo, eu tenho que mostrar que o argumento A implicando em alfa, implicando em beta, é uma tautologia. Mas observem que pela aquela equivalência da implicação, eu posso, então, trocar, vou apontar com o mouse, né? Aplicar essa regra nessa expressão. Então, a causa, que é o A, vira não A, eu troco a implicação por um ou, continuo com o segundo termo. Então, essa equivalência está mantida por causa desta regra. Bom, mas como aqui dentro está dentro do parênteses, então isso aqui eu posso trocar essa expressão por uma equivalente. Ou seja, eu posso trocar essa expressão pela própria expressão não P ou Q, ou seja, não alfa ou beta. Então, não A, que é o que eu já tinha, esse A são as minhas premissas, ou não alfa ou beta. Bom, mas por associação, pela propriedade associativa, eu posso, a operação disjuntiva, eu posso alterar a primeira disjunção a ser realizada. Então, em vez de fazer não alfa ou beta e o resultado fazer ou não A, eu posso fazer não A ou não alfa e o resultado ou beta. Então, essa expressão é equivalente à anterior. Bom, mas aqui eu posso aplicar a regra de De Morgan. Então, retirar a negação para fora do parênteses e transformar isso aqui numa conjunção. Então, não A ou não alfa, nós sabemos que é igual a não A e alfa, ou beta, que já estava de fora. E aí, eu posso voltar a aplicar essa regra. Agora eu tenho essa expressão, uma negação de um termo proposicional ou um segundo termo. Isso pode ser transformado numa implicação, negando o primeiro. Então, no caso, a dupla negação vai assumir a negação, implicando no segundo. Então, observe, se eu tenho uma expressão A que implica em alfa, que implica em beta, isso é equivalente a A e alfa implicando em beta. Então, aqui já dá a ideia do que nós estamos falando, né? Ou seja, se eu tenho uma expressão, um argumento que eu quero demonstrar, um argumento válido, cuja conclusão é um condicional, então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho as premissas P implicando em Q, R implicando em não Q, e eu concluo que se isso é verdade, se essas duas premissas são verdadeiras, R implicando em não P é verdadeiro. Ora, essa expressão é equivalente, por causa do princípio da exportação, a uma outra proposição, um outro argumento válido, que seria P implicando em Q, R implicando em não Q, mais R como premissa, concluindo não P. Ou seja, é como se eu separasse essa implicação, o R passa a ser premissa e não P passa a ser conclusão. Reparem, é um outro argumento, não é o mesmo. É semelhante, mas não é o mesmo. E é fácil perceber isso, porque nessa expressão aqui original,
Na conclusão, por exemplo, o R poderia ser falso. Porque falso implicando em qualquer valor lógico é verdadeiro. Então o R aqui poderia ser falso. Mas nesse argumento auxiliar, o R é premissa. Então ele é verdade. Às vezes os alunos têm dificuldade de entender isso, porque falam assim, mas professor, mas se o R pode ser falso, como é que eu posso assumir que ele é verdade? Não, eu estou assumindo porque é uma outra regra, não é a mesma regra. Só que essa outra regra, que é o nosso P' aqui, né? Nesse caso o P' vai incorporar o R como premissa, e a conclusão é não P. Então, nesta outra regra, o R é verdade e a conclusão é não P. Então é interessante isso, porque eu não estou demonstrando o mesmo argumento. É um argumento parecido, quer dizer, mas que tem uma diferença. Tem uma premissa a mais e uma conclusão que não é implicação. Só que nós vimos que esse argumento válido é equivalente ao que está sendo apresentado. Então, se eu demonstrar que o outro é verdade, então esse aqui também será verdadeiro. No primeiro momento, eu vou demonstrar de forma direta, como a gente já viu. Observe que, nesse argumento, isso não é difícil. É possível fazer também, né? Às vezes se torna difícil. Mas aqui eu vou mostrar só para ilustrar que a mesma regra se aplica. Então, as premissas são P implicando em Q e R implicando em não Q. Bom, eu poderia tentar fazer uma prova direta. Nesse caso, o argumento é simples. Então, eu basta aplicar a contraposição ou a contrapositiva do primeiro termo, em vez de P implicando em Q, se P implicando em Q é verdade, não Q implicando em não P também é verdade. Então, isso é uma contrapositiva. E aí, por silogismo hipotético do 2 e 3, quer dizer, se R implica em não Q e não Q implica em não P, R implica em não P, está demonstrado. Nem sempre uma prova direta é fácil. Às vezes o argumento está difícil de demonstrar de forma direta. Nesse caso foi simples, mas estou mostrando aqui para vocês verem que poderia ser aplicada a prova direta sem problemas. Mas a prova condicional seria, então, dadas as duas premissas que nós temos, eu acrescentar o R como premissa. E aí a gente destaca na demonstração que essa é uma premissa provisória ou uma premissa auxiliar, né? Para deixar claro que eu estou tentando demonstrar o argumento que foi dado, mas agora utilizando um argumento auxiliar, que é um argumento que tem mais uma premissa. E aí eu desenvolvo normalmente. Então repara, por que se torna às vezes mais simples uma prova indireta, por exemplo, condicional? Porque agora o R isolado facilita muitas vezes destravar uma parte da demonstração. Por exemplo, nós vimos que esse argumento foi simples de demonstrar de forma direta, mas aqui poderia, supondo que ele estivesse numa situação de dificuldade para encontrar a dedução, repare que agora não seria tão difícil, porque o R sozinho me permite, por modus ponens, deduzir que não Q é verdade. Olha, se o R é verdade e eu tenho R implicando em não Q, então não Q tem que ser verdade. Com isso, a gente descobre que a variável Q, neste argumento auxiliar, é falso. E se ela é falso, para que a primeira premissa seja verdadeira, o P tem que ser falso. Logo, a gente deduz não P. Então, observe que num argumento que se tem P implicando em Q, R implicando em não Q e R como premissa, eu consigo deduzir que não P é verdadeiro, ou seja, que P é falso. Mas, obviamente, para que o argumento, para que a prova fique elegante, né, já que nós queremos demonstrar esse argumento e utilizamos um argumento auxiliar para a demonstração, então a gente conclui o argumento original, deixando claro que desde o R como premissa provisória até a conclusão do argumento auxiliar, eu apliquei uma prova condicional para provar que R implica em não P nessas premissas originais. Um outro exemplo um pouquinho mais sofisticado. Eu sugeriria nesse momento que vocês parassem o vídeo e tentassem demonstrar esse argumento de forma direta. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, já vou fazer a prova condicional, mas sugiro que vocês parem o vídeo, porque esse argumento é um pouco mais difícil de provar de forma direta. Também é possível, dá para provar,
tanta dificuldade, mas é mais difícil que o anterior. Então você já consegue perceber que a demonstração, vocês têm que prestar mais atenção, tem argumentos que não são tão óbvios, né? Então, é um bom teste é um bom exercício. Dá uma parada agora, tenta fazer de forma direta. Ok. Então, espero que vocês tenham feito esse exercício, mas vamos lá, vamos ver como é que o argumento pode ser resolvido, então, de prova direta. Então, eu tenho como premissa auxiliar não x ou y, e y implicando em z que implica em w. E eu também tenho z como premissa. O que eu vou fazer agora, então, é utilizar o x como premissa provisória. Então, eu tenho não x ou y implicando em z que implica em w, z, e nessa demonstração, o meu x passa a ser uma premissa provisória, porque o meu argumento agora é outro. É um argumento semelhante, mas não é o mesmo. É um argumento que tem as premissas originais mais x como premissa. Então, agora, eu vou desenvolver até encontrar que o w é verdade. Ou seja, a conclusão desse argumento auxiliar é que w é verdadeiro. É isso que eu tenho que demonstrar. Então, repare que, desculpa, se não x ou y é verdade, e agora o x, olha só como é que o x me auxilia, é verdade também nesse argumento auxiliar, então quer dizer que o não x é falso. Para a primeira regra ser verdadeira, então o y tem que ser verdadeira, e nós sabemos que essa regra se chama silogismo disjuntivo. Entre 1 e 4, então a gente chega à conclusão que o y também é verdade. Se o y é verdade, eu posso aplicar modus ponens nesta regra 2, porque se isso é verdade, então o i e o y sendo verdade, a conclusão tem que ser verdadeira. Porque se a conclusão fosse falsa, seria verdadeira implicando em falsa, a premissa seria inválida. Então, o z, eu concluo que z implica em y. E se o z implica em y, né, e eu sei que o z é uma premissa verdadeira, então o z implicando em w é uma premissa verdadeira, então isso quer dizer que o w é verdadeiro. Então eu consegui provar nesse argumento auxiliar, que inclusive tem o x como premissa, que o w é verdadeiro. Mas o que eu queria originalmente provar é que nessas premissas originais, x implicando em w é verdade. E eu, na verdade, provei um argumento equivalente. Portanto, por uma questão até de formalismo, nós deixamos então x implicando em w, mostrando que foi feita uma prova condicional, quer dizer, uma prova indireta, de 4 até 7. Ou seja, da premissa provisória até a conclusão que o w é verdade, eu demonstrei de forma direta no argumento auxiliar que dadas essas premissas, x implica em w. Então, essa é a ideia da prova condicional. A prova bicondicional é semelhante à prova condicional, só que agora é aquela prova, aquela situação onde a conclusão não é simplesmente uma condição, a implicação, ela é uma biimplicação, né? Então, eu suponho que eu tenho os argumentos e a conclusão é alfa ser somente C beta. Então, nós vamos lembrar que alfa ser somente C beta quer dizer, o operador bicondicional é equivalente a implicando em beta, no caso alfa implicando em beta, e beta implicando em alfa. Então, a partir dessa equivalência tautológica, nós podemos aplicar essa equivalência para demonstrar de forma indireta, quer dizer, usando um argumento auxiliar. Então, dado uma proposição, alfa ser somente C beta, então eu provo em duas partes. A primeira parte eu provo alfa implicando em beta, e a segunda, beta implicando em alfa. Então, em outras palavras, se eu tenho um argumento cuja conclusão está nessa forma, um bicondicional, então, na verdade, eu faço duas demonstrações, né? O argumento auxiliar é um argumento que eu vou provar que das premissas eu deduzo que alfa implica em beta, e depois eu mostro também, novamente, que das premissas eu deduzo que beta implica em alfa. Então vamos ver um exemplo.
Então, suponho que eu tenho as premissas T implicando em A, V implicando em T, A implicando em M, V ou não M. Mas a conclusão está na forma bicondicional, ou seja, eu quero provar que se tudo isso é verdade, então é verdade que A ser somente C, V. Então, eu vou separar em duas partes. Aqui eu já coloquei a demonstração completa da primeira parte. Então, a primeira parte é provar que dessas premissas eu deduzo que A implica em V. Por isso que é uma parte. Depois eu tenho que mostrar que V implica em A. Bom, mas como agora eu tenho que demonstrar esse argumento, aqui eu posso aplicar qualquer técnica que demonstre que esse argumento é válido. Inclusive, aplicar a prova condicional. Quer dizer, eu já estou numa demonstração auxiliar, eu já transformei essa conclusão numa conjunção de duas implicações, e estou trabalhando na primeira parte, mas dentro da primeira parte eu posso aplicar a técnica que eu quiser. Então, por exemplo, nesse caso, para ilustrar, em vez de uma demonstração direta, eu utilizei uma prova condicional. Então, T implicando em A, V implicando em T, A implicando em M, V ou não M, que são minhas premissas, eu acrescentei a premissa provisória A deste argumento. E, portanto, vou chegar em V. Então, olhe que como o A isolado facilita, porque se o A é verdade, o M também é verdade. Se o M é verdade, não M é falso. E se não M é falso, o V tem que ser verdade, para que a premissa 4 seja verdadeira. Então, o A sendo verdade, aplico o modus ponens em 3 e 5, acho o M. Aplico o silogismo disjuntivo em 4 e 6 e acho o V. Então, eu provei que de A, nesse argumento auxiliar, que é verdade que A implica em V. Né? Mas eu fiz só a primeira parte, eu preciso fazer a segunda parte. Na segunda parte, repara, eu tenho que provar que V agora implica em A volta do bicondicional. Poderia fazer de forma indireta também, poderia usar o V como premissa provisória, aí da modus ponens acha T, aí da modus ponens acha A, e eu teria a demonstração que V implica em A. Mas para mostrar que eu posso aplicar uma regra direta aqui também, eu simplesmente apliquei silogismo disjuntivo, porque se V implica em T e T implica em A, V implica em A, e está demonstrado. Então, demonstrei a primeira parte, demonstrei a segunda. E aí, por uma questão de formalismo, eu faço a união dessas duas partes, porque aqui eu fiz uma prova indireta, né? Uma prova que eu usei um argumento auxiliar. Agora eu tenho que voltar para esse argumento original e, portanto, A implica em V da primeira parte e V implica em A da segunda parte, unindo isso, por equivalência, A ser somente CV. Né? Aqui tem um erro na impressão, aqui não é premissa, obviamente, aqui é a conclusão, né, dessa prova condicional. Depois, no slide anterior, eu vou voltar para que vocês possam perceber, eu mantive a numeração porque eu repeti as premissas. Então, na verdade, o 9 aqui é a sequência do passo da primeira parte. Então, as 4 primeiras são premissas, dos 5 a 8 é a demonstração da primeira parte, o 9 é a demonstração da segunda parte, e seria, 10 e 11 a conclusão, que é a união das duas partes. Bom, então agora a gente vai para a última técnica. E ela parece um pouco mais estranha, porque quando a gente olha o condicional, fica claro, né, que você pega a causa da implicação que está na conclusão, usa como premissa e desenvolve normalmente para chegar na conclusão. Mas a redução absurda ela é um pouco diferente, já que a conclusão que você procura não é que uma determinada variável é verdadeira, mas você procura uma contradição. E o que é uma contradição? Uma contradição é algo do formato P e não P, ou seja, uma variável ou uma proposição, pode ser uma proposição composta, e a negação dessa proposição. Ou algo que você já sabe que é verdade, ou uma outra variável que você já sabe que é falso, que você já deduziu que é falso. Então pode ser variáveis diferentes, mas que a união dessas duas conclusões, quer dizer, você conclui que algo é verdadeiro e na mesma demonstração você conclui que algo é falso, isso é falso. Né? É claro que num argumento normal, se você chega a essa conclusão, o argumento é falso, não é válido. Mas a ideia aqui é outra. Né? Então, antes de mais nada, lembrando que
contradição, a união de um elemento válido e de uma proposição falsa, ou vice-versa, do seu complementar, é falso, né? Então, a ideia da redução absurda é a ideia de um erro, quer dizer, eu suponho que P e não Q. Repara, eu quero um argumento, provar que P deduz Q. Né? Então, tudo bem, eu assumo que as premissas são verdadeiras, porque é assim que trata o argumento válido, mas eu acrescento como premissa a negação da conclusão. Né? E vou tentar desenvolver normalmente. Em algum momento, já que o argumento originalmente é válido, eu afirmar que uma conclusão que vai ser verdade é falsa, vai chegar no impasse, vai chegar numa contradição. Né? Então quer dizer que existe um erro na demonstração. Se existe um erro, o erro foi o que foi alterado. E o que foi alterado é dizer que a conclusão que seria verdade é falsa. Então, como não que é um erro, porque eu inseri uma informação falsa na minha demonstração, então o que deve ser verdade. Essa é a ideia da redução absurda. Mas para mostrar que logicamente isso é equivalente, vamos observar uma coisa. Toda vez que eu tenho uma implicação, e lembre-se, se eu quero demonstrar que o argumento é válido, o A, por exemplo, poderia representar minhas premissas e o B a conclusão, então é demonstrar que essa implicação é uma tautologia, vamos só observar que essa expressão A implicando em B é equivalente à expressão A e não B implicando em falso, numa contradição. E isso a gente pode ver pela tabela verdade, olha. O A implicando em B, nós sabemos que é verdadeiro implicando em verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro implicando em falso é falso, falso implicando em verdadeiro é verdadeiro, falso implicando em falso é verdadeiro. Bom, A e não B, verdade falso dá falso, verdade verdade dá verdade, falso e falso dá falso, falso e verdade dá falso. Já fiz na minha fala, eu já apliquei a negação em B. Bom, eu vou pegar esse resultado e aplicar em falso. Então, falso implicando em falso é verdade, verdade implicando em falso é falso, falso implicando em falso é verdade, falso implicando em falso é verdade. Então, observe que A implicando em B é equivalente a A e não B implicando em falso. Então, a ideia da redução ao absurdo é, se eu tenho um argumento para provar, das premissas eu quero mostrar, por exemplo, aqui que B seria verdade, eu vou acrescentar não B como premissa provisória. E aí o argumento que eu estou provando não é mais este, é esse argumento, né? Cuja conclusão não é uma variável verdadeira, é uma contradição. Então, se eu acrescentar a negação da conclusão como premissa e encontrar uma contradição, seja ela qualquer contradição, algo falso, né? Então o argumento é válido porque eles são equivalentes. Muitos autores colocam a redução absurda também como prova indireta. O título prova indireta por redução absurda. Na verdade, a prova indireta é sempre quando eu uso um argumento auxiliar. Mas aqui, digamos, é a prova indireta por excelência, porque realmente eu estou usando um artifício e a conclusão que eu tenho que fazer é um pouco diferente, quer dizer, é algo que sempre é falso. Então vamos ver um exemplo para ilustrar. Então, suponha então que eu quero provar R, dadas as premissas não P implicando em R, não R implicando em Q e não P e Q. Ou seja, como as minhas premissas são não P implicando em R, não R implicando em Q, não P e Q, e eu quero deduzir que tudo isso é verdade, R é verdade. Então, colocando então as três premissas, mas agora, como eu quero fazer a redução absurda, a conclusão eu vou, nesse argumento auxiliar, nesse outro argumento, eu vou acrescentar não R como premissa provisória. Então, eu tenho essas três premissas e mais não R. Então, esse argumento, para provar que isso aqui é válido, eu tenho que chegar numa contradição. Então, a partir daqui deste momento, eu vou provando, eu vou desenvolvendo normalmente com as minhas regras de inferência. Então, por exemplo, se não R é verdade, neste argumento, eu estou assumindo como premissa, então, não R sendo verdade, aqui é falso, e aí, para essa premissa ser verdadeira, não P tem que ser falso. Então, é não P. Né? Aqui tem um erro, aqui é P, desculpa.
né? Então, não, desculpa. Poderia também ser aplicado no modus tollens aqui, mas nesse exemplo estou aplicando modus ponens e não R. Se não é verdade, se não é verdade, o que tem que ser verdade. Então, modus ponens de 2 e 4. Também poderia aplicar modus tollens em não R, não P implicando em R. Bom, observe então que eu posso aplicar a equivalência de De Morgan aqui. Eu tenho não P e Q, então não P ou não Q, né? Então, se o Q é verdade, não Q é falso. Então, isso me dá não P, por silogismo disjuntivo dos 5 e 6. E se não P é verdade, por modus ponens, eu acho que o R é verdade. Observe que eu parti do princípio que o R era falso. E agora eu achei que o R é verdade. Então, não R e R é uma contradição. Neste exemplo, a contradição acabou acontecendo com a própria variável conclusão. Então eu acabei chegando em R, que é o que eu gostaria de concluir no argumento original. Mas poderia ser qualquer variável. Poderia ter concluído não P e P, né, não Q e Q, ou ou variáveis diferentes, mas que eu já soubesse que uma é verdadeira e outra é falsa. Encontrando isso, eu faço a união, e isso é uma contradição. Portanto, encontrei um termo falso na minha demonstração. Então, duas linhas que deveriam ser verdadeiras, mas que na verdade são falsas. Encontrando essa contradição, então eu provei que R é verdadeiro no argumento original por redução ao absurdo. Então, essas são as técnicas indiretas que nós podemos utilizar para demonstrar um argumento válido, principalmente quando a demonstração direta está complicada. Então, são técnicas que nos auxiliem a concluir de uma forma mais simples a nossa demonstração.